Glória a Deus. Vamos para a palavra do Senhor, que está escrito lá em Lucas capítulo 4, versículo 28. Enquanto abre, eu quero dar um pouco do contexto daquilo que nós vamos ler aqui. Jesus, ele estava saindo da Judéia, ao sul de Israel, para a Galileia, ao norte de Israel. Uma distância de aproximadamente 120 quilômetros. Quantos quilômetros? 120. Qual cidade nós temos aqui na região que dá mais ou menos 120 quilômetros? Ceará? Acho que não, Ceará dá menos, né? São Miguel. Então, Jesus estava saindo de Chapecó para ir para São Miguel do Oeste. A Bíblia diz que entre esse trajeto da Judéia para Galileia, haviam 3 rotas que podiam ser. A Bíblia não diz isso, isso eu estudei com os mapas ali e tudo mais. Na época eram 3 rotas que se tomavam, e Jesus escolheu a rota reta, digamos assim, que passava por Samaria. Os judeus não tomavam essa rota, eles iam ou pela direita ou desviavam pela esquerda, porque os samaritanos eram um povo que não se dava com o povo judeu. Jesus, ele era judeu. Os discípulos de Jesus eram judeus. Então, quando Jesus toma essa rota, agora você imagina 120 quilômetros a pé, né, Ricardo? Você que está correndo bastante, eu acho que ainda 120 é uma distância bem grande, né? Então, Jesus foi a pé, eu acredito que eram dias de caminhada. E ele foi por Samaria. Os outros caminhos eram ainda maiores, até 150 quilômetros. O samaritano era esse povo que não se dava. Por quê? Porque era um povo judeu que se misturou com os outros povos. Então ali era o judeu mestiço. Então o judeu, para eles, isso era inaceitável. Ainda mais que os samaritanos acreditavam na lei de Moisés, que seria a Bíblia para nós hoje. Só que eles distorciam algumas coisas, e isso para o judeu era uma afronta. Por isso que o judeu, ele não queria nem ver o samaritano. Então, quando Jesus ele decide tomar essa rota, ele está fazendo algo atípico, porque todo judeu, uma vez por ano, eles saíam de qualquer que fosse o lugar de Israel, e eles iam para Jerusalém, que está na Judéia, ao sul. Todos os judeus, e eles nunca iam por Samaria. Era uma rota muito tomada, só que os judeus sempre desviavam. E Jesus, ao tomar essa rota, ele está fazendo algo aqui atípico. Até eu creio que os discípulos devem ter ficado pensando assim: o porquê, né, que Jesus vai querer passar por Samaria, se é uma cidade que assim, a gente não se dá muito bem com eles, mas Jesus tinha um plano nessa cidade, e é isso que nós vamos ler agora. Todos os que estavam João 4, 28, é quase, né, Lucas para João, parecido, né, dá para errar. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, coma alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos que semeiam e que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia, o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com ele, e ele ficou 2 dias. Quantos dias? 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Pode deixar no versículo 39, que nós já vamos voltar para lá.
vocês percebem que ele fala sobre uma mulher. Quem é essa mulher? Essa é a mulher do poço de Samaria. Ela é uma mulher que depois nós vamos entrar um pouquinho mais na história dela, mas ela era uma mulher que aos olhos da sociedade, ela era uma mulher rejeitada. Por quê? Imagina hoje, na nossa realidade hoje, uma mulher que teve 5 maridos e ela está com o 6º, e esse que ela está agora, na verdade nem é dele, é um homem de outra mulher. Já seria uma mulher por nós criticada. Agora vocês imaginem naquela época, numa cultura oriental, que é bem mais rígida que a nossa cultura, como essa mulher, ela não era tratada. Por isso que ela foi pegar água ao meio-dia, num horário que o sol era muito quente e quase nenhuma mulher ia fazer esse trabalho. E foi nesse momento que Jesus falou para os discípulos, imagina, 120 quilômetros de caminhada, daqui a São Miguel, ele parou ali, sei lá, qual cidade no meio de caminho, daqui para São Miguel? Xanxerê, talvez? Pinhal, estou para o outro lado, né? Pinhalzinho, então Jesus, não, Ceará não tem nada a ver. Então Jesus parou em Pinhalzinho ali e falou, era meio-dia, os discípulos foram comprar comida, e ele teve um contato com essa mulher, Jesus, conversou com ela, se revelou como o Messias na vida dela, e isso transformou a vida dela, e fez com que ela fosse para a cidade e testemunhasse daquilo que o Senhor fez. E a Bíblia diz, no versículo 39, que muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher, ele me disse tudo o que eu tenho feito. Então aqui a primeira lição, o primeiro ponto que eu quero passar, é que o testemunho, ele é uma ponte que liga as pessoas até Jesus. Quantos aqui já não ouviram um testemunho e foram edificados? Quantos aqui? Eu mesmo hoje no almoço estava ouvindo um homem falar do testemunho dele, e eu fiquei pensando, meu Deus, como pode isso, né? Só Deus. Eu fui edificado por aquele testemunho. Então aqui nós podemos ver que um testemunho, ele pode, e ele é poderoso para levar as pessoas até Jesus. Ele é como se fosse um trampolim, uma ponte, ele é uma ferramenta que leva as pessoas até Jesus. Foi isso que essa mulher fez, ela foi usada pelo Senhor. Inclusive a palavra de Deus diz, ide por todo mundo, pregar o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas na versão que está escrita lá em Atos capítulo 1 diz, ide por todo mundo e sede minhas testemunhas. Então em um texto a Bíblia diz pregar, em outro texto diz testemunhar. É quase que como se fosse o mesmo efeito, porque o testemunho fala daquilo que Deus faz. Talvez você tenha um testemunho para contar que vai alcançar tantas outras pessoas, assim como essa mulher aqui que estava no poço de Samaria. Quantos aqui conhecem alguém que gosta muito de contar testemunho? Quantos conhecem? Eu conheço algumas pessoas que você já sabe que vai ficar um bom tempo ouvindo, porque ela vai contar. E glória a Deus por isso, né? Que se for falar, fale das coisas que o Senhor tem feito. E foi isso que essa mulher fez. Ela largou o cântaro, foi correndo para a cidade e contou o que Jesus fez. Aí o povo veio para ver se realmente era o que ela dizia. Convidaram Jesus para ficar outros 2 dias. Versículo 40, o que era para ser uma parada se tornou 2 dias que Jesus ficou ali em Samaria. Na verdade, deixa eu explicar algo para vocês que eu esqueci. Samaria é como se fosse a província, ou seja, o grande oeste. A cidade era Sicar, eram os samaritanos porque era a região de Samaria, mas a cidade que Jesus ficou, a cidade dessa mulher, o nome dela era Sicar. Então assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias, versículo 41, e por causa da sua palavra, muitos outros creram. Olha só que legal, o testemunho da mulher foi útil e foi uma ferramenta para muitas pessoas crerem em Jesus. E a palavra de Jesus foi uma ferramenta para muitos outros crerem em Jesus. Se a Bíblia fala que outros, é porque pessoas que não creram da primeira vez. Então aqui nós conseguimos entender que o testemunho e a palavra de Deus tem um papel similar, que é de fazer com que as pessoas creiam em Deus.
Porque tem coisas que as pessoas falam, ou a palavra de Deus, que você fala, meu Deus, não é possível. É só Deus para explicar essa situação. Então esse é o papel do testemunho, e esse é o papel também da palavra de Deus. Só que olha o que está escrito no versículo 42. E agora eles falaram para a mulher o seguinte: agora nós cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que Ele é realmente o Salvador do mundo. O título que eu coloquei nessa mensagem é o seguinte: receber da fonte é sempre melhor. O testemunho dessa mulher foi útil para aquela cidade, sim ou não? Sim, mas eles falaram para a mulher, é melhor ouvir dele, é melhor quando está com ele, do que quando você falou. Antes nós tínhamos crido porque você falou, agora nós podemos ver com os nossos próprios olhos. Eu até comentei um pouco sobre isso no culto passado, de você, o que é Jesus para você, e eu estou aqui de novo essa noite para falar que você deve buscar um relacionamento com Jesus, porque é muito melhor você receber dele, direto da fonte, do que por pessoas. Não que pessoas não sejam úteis e não sejam bênção, mas receber da fonte é sempre melhor. Imagina assim um culto, uma celebração como essa, é como se fosse um banquete posto à mesa, em que você se farta, você sai daqui cheio da palavra de Deus, você sai daqui cheio da presença de Deus. Mas eu pergunto para você, você se alimenta somente uma vez por semana? Sim ou não? Não, você se alimenta todos os dias. Por mais que o culto aqui seja abençoado, por mais que aqui você saia edificado, você precisa de um alimento todos os dias para te fortalecer. E é nisso que eu consigo olhar para essa passagem e pensar que nós precisamos dar espaço para o Senhor na nossa vida todos os dias. Nós precisamos dar espaço para Jesus na nossa rotina. Eu não sei com o que você trabalha, eu não sei como é o seu dia a dia, mas eu tenho certeza que você consegue convidar Jesus no seu dia a dia. Porque Jesus, quando você convida, Ele vai, Ele entra. Jesus era para ficar algumas horas ali e seguir viagem, mas Ele ficou ali 2 dias, porque Ele foi convidado para isso. Meu Deus, imagina se 2 dias foi o suficiente para Jesus transformar uma cidade. O que Ele não pode fazer se Ele morar dentro de nós? 2 dias transformou uma cidade. Agora imagina você, se todos os dias Ele tem espaço no seu coração, Ele tem espaço no seu dia a dia. Porque por mais que é abençoado momentos como esse, eles não são o suficiente para nos manter em pé. Porque Jesus ensinou uma oração lá em Mateus capítulo 6, que é uma oração que eu acredito que todos conhecem: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu reino, venha a vós. Agora eu me perdi, mas tem uma parte que fala o seguinte: o pão nosso de cada dia dá-nos no culto da quinta. Não, o que fala? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Por quê? Porque existe uma porção da parte de Deus todos os dias, para mim e para a sua vida. Deus tem algo preparado, um pão quentinho, pensa assim, todos os dias para você. Você não precisa pegar o pão da quinta, guardar, não, a palavra de quinta foi bênção, eu vou vencer, eu vou viver meu dia assim, não porque foi pregado isso. Não, Deus tem algo todos os dias preparado para mim e para você. Imagina se eu aqui falando já sou um canal de bênção para a sua vida, imagina quando você ouvir dele. Meu Deus, é muito melhor você ouvir dele do que de mim. Eu sou aqui um instrumento do Senhor, mas quando você vai direto na fonte, é diferente. Quando você está ligado na fonte, é diferente, porque é direto, é uma palavra personalizada. Eu acredito que foi isso que aconteceu ali naquela cidade. Jesus, ao fazer essa parada, Ele não queria alcançar somente uma mulher, mas Ele queria alcançar uma cidade, e foi assim que aconteceu. Mesmo sendo um povo que na época não se dava, eu fico pensando, eu tento ficar criando na minha cabeça, construindo, sabe? Eu fico imaginando assim, o gremista e o colorado, não, eu não vou lá
lá está cheio de colorado, eu sou gremista, né? Lá está cheio de colorado, eu vou desviar daquilo lá, eu vou desviar, porque não me dou com aquelas pessoas. Mas Jesus, ele falou assim, não, eu preciso passar por Samaria. E aqui que eu quero entrar no quarto ponto, que é João 4,4, olha o que está escrito, era-lhe necessário passar por Samaria. Isso aqui está dizendo lá no início do capítulo, do que a gente leu no versículo 28. Então, antes de tudo isso que eu falei, Jesus falou, é necessário nós passar por Samaria. Quem sabe os discípulos nesse ponto, as pessoas não entenderam por quê, mas eu creio que Jesus já tinha tudo construído na cabeça dele, para passar por Samaria. E o quarto ponto é o seguinte, Deus deseja se revelar para você, sim, para você, para mim, Deus deseja, porque um povo rejeitado, Jesus foi e falou, é necessário passar por lá. Inclusive, a mulher falou assim, porque quando Jesus falou com ela, ele falou assim, vai e traz seu marido. Será que Jesus já não sabia a história dela? Será que na cidade muitas outras pessoas já não julgavam ela e não condenavam ela pelo histórico dela? Agora vem mais um homem falar, não, eu vou me revelar, mas vai e traz teu marido. E ela falou, não tenho marido. Daí Jesus falou, bem falaste, porque você teve 5 e o 6º agora não é teu. Então Jesus mexeu na ferida. Só que aqui entra um detalhe muito interessante, quando Deus mexe na ferida é para curar, quando o homem mexe na ferida é para doer e para machucar mais, mas quando Jesus toca é para trazer cura, tanto que essa mulher largou o cântaro e voltou correndo, e olha o testemunho dela, ele me falou tudo o que eu tenho feito. Meu Deus, que ousadia. Eu não sei se eu no lugar dessa mulher teria tanta ousadia, porque ela vivia um estilo de vida condenável pelas pessoas, e ela falou, venham ver o profeta, o Messias, ele tem falado de tudo o que eu tenho feito. É só um encontro com Jesus que pode fazer isso na nossa vida. Romanos 8:28, olha o que diz, Romanos 8:28, sabemos que Deus age em algumas coisas para o bem daqueles que o amam. Não, todas, até o que é ruim, sim. Então sabemos que Deus age em todas as coisas, não é em algumas coisas, Deus age em todas, sejam elas qual forem, para o bem daqueles que o amam, do que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu creio que eu não estou pregando aqui para gente perfeita, maravilhosa, meu Deus, eu creio que tem pessoas aqui que assim como essa mulher, tem algo que se envergonha, ou você tem algo dentro de você que te traz medo, ou você tem algo escondido que ninguém sabe, mas eu estou aqui para te dizer essa noite que Deus quer se revelar a você, e Ele vai usar isso, essa coisa escondida, essa coisa que te traz vergonha, para fazer algo lindo, porque Deus faz, é Deus que faz, não é eu que faço, é Deus que age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Quantos aqui amam ao Senhor? Amém, glória a Deus, eu também. E vocês têm um propósito da parte de Deus, então esse texto é para você, porque se você ama a Deus, e que foi chamado, se você está aqui, você é chamado por Deus, você está ouvindo, está recebendo a palavra, e você tem um propósito, essa palavra é para você. Então Deus pode usar a sua vida para cooperar para o bem, mesmo que tenham havido falhas, mesmo que tenham havido erros, porque quem sabe os discípulos pensaram assim, não, Jesus vai passar por Samaria lá, para detonar, né? Ele vai falar que é o judeu que tem a resposta, tanto que a mulher falou para ele, tá Jesus, já que você é profeta, então aonde nós devemos adorar? Porque o samaritano, lembra que eu falei que o samaritano desvirtuava um pouquinho a lei de Moisés? O samaritano adorava em Samaria, ali em Sicar, só que o judeu acreditava que tem que adorar onde? Em Jerusalém, no templo, por isso que todos os judeus iam até o templo uma vez por ano, só que o samaritano não ia,
E isso não impedia eles de crer em Deus, eles ainda criam em Deus. E a mulher falou: tá, Jesus, aonde então a gente deve adorar? É em Jerusalém ou aonde? Jesus fala: é chegado o tempo, em verdade vos digo, já chegou, que o Pai está à procura, Deus está de olho, os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, esses que o Pai procura. Então Jesus não está procurando um lugar, Jesus está procurando pessoas que o adoram em espírito e em verdade. Então Jesus olhou para essa mulher que todos viam algo ruim e pensou: dali eu posso fazer algo bom, porque esse é o Deus que nós servimos. Ele não leva em conta os nossos erros, as nossas falhas, pelo contrário, Ele transforma a nossa vida, e Ele faz com que aquilo que era desprezível, desprezado, se torne num testemunho, se torne em algo que possa engrandecer o nome do Senhor. Isso é só Deus que pode fazer, porque tem pessoas, tem situações que aos nossos olhos a gente fala assim: meu Deus, não tem mais jeito, esse aí tem que deixar, esse aí não tem mais o que fazer. Só que para Deus não há impossível nas suas promessas, e Ele te ama. Ele amou essa mulher, Ele amou aquele povo, Ele amou aquela cidade, e Ele está aqui essa noite, Ele quer se revelar para você. Basta você, como Jesus falou, adorar Ele em espírito e em verdade, porque a Bíblia diz: aquele que encobre os seus pecados não alcançará a misericórdia, mas aquele que os confessa e os larga, esse alcança a misericórdia. Então eu não estou falando que você precisa ser perfeito, mas você deve chegar diante de Deus em inteireza de coração íntegro. Você não precisa esconder nada diante de Deus, porque Deus Ele já sabe, Ele já te conhece. Então não sei qual é a situação, não sei qual é a falha, mas não deixe de colocar diante do Senhor, não deixe de colocar diante do Senhor aquilo que tem te perturbado, porque eu estou aqui para dizer que Jesus Ele quer se revelar. Jesus Ele quer, Ele falou: é necessário passar por Samaria. João 3,16, o versículo de ouro da Bíblia. Esse aqui é o versículo que você pode resumir a Bíblia nesse versículo. Olha o que diz: porque Deus amou pouco o mundo que deu o seu Filho unigênito. É isso ou não? Deus amou tanto o mundo, Ele deu o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu. Por que Deus deu? Porque Ele quer se revelar, Ele quer se manifestar. Desde o Éden, vocês não lembram a historinha que você ouvia quando era criança? Adão e Eva, Deus todos os dias vinha ter com eles, vinha conversar com eles, porque desde o início da criação, Deus deseja, eu não entendo por quê, porque a gente é falho, pecador, mas Deus deseja se revelar, Deus deseja ter um relacionamento com você. Ele pode usar a mulher do poço de Samaria, Ele pode usar o João, a Joana, o Mateus, Ele pode usar a Ana, mas Ele quer se revelar a você. E aqui é algo muito interessante, que em nenhum momento diz a Bíblia que Deus tem netos, que Deus tem afilhados, que Deus tem primos. Deus tem filhos, ou seja, é um relacionamento direto, é um relacionamento de pai com filho. Então, por mais que você deva sim participar de uma igreja, você deva sim participar de um culto, você deva sim buscar um clã, buscar pessoas que têm a mesma fé que você, só que você tem que ter relacionamento direto com o teu pai. Você não pode terceirizar o teu relacionamento com Deus para os outros. Eu lembro que muitas vezes eu ouvi assim: não, agora você vai lá na igreja, ora por nós, né? Reza por nós. Ouvi muito isso dos meus familiares, só que não é certo isso. Deus Ele quer se revelar para você, porque para essa mulher aqui, Ele se revelou no poço, para Pedro Ele se revelou pescando, para Zaqueu Ele se revelou na árvore, para Natanael Ele se revelou embaixo da árvore. Para Zaqueu foi em cima, para Natanael embaixo. Você não pode esperar que Deus se revele para você como Ele fez com o outro, porque Deus Ele age de uma forma personalizada. Ele te conhece, Ele sabe como acessar o seu coração, só que você precisa se dispor, você precisa buscar isso,
Você precisa desejar isso. E quando você busca isso, a tua vida muda. Aquilo que era a tua principal dificuldade se torna a tua principal força. Porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Moisés, 80 anos de idade, pastoreando ovelha no deserto. Aí um dia ele está andando, ele vê um arbusto pegar fogo e o arbusto não se consome, a chama não se apaga. Quantos já ouviram o louvor da Gabriela Rocha? Já ouviram? Me atraiu. É dessa passagem. E Moisés falou: tenho que me aproximar. Como pode isso? Esse arbusto não se consome? E ali Deus fala com Moisés: vai lá, que eu quero usar você para libertar o meu povo lá no Egito. Uma tarefa bem simples que Deus deu para Moisés. E Moisés falou: Senhor, não sei falar, sou gago. Não sei mais qual desculpa Moisés deu. Só que Deus usa a tua fraqueza para glorificar o nome dele. Então Deus usou Moisés, mesmo ele sendo um homem que tinha dificuldade na fala, para liderar um povo de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Um cara que não sabia falar direito, ele era o líder de 2 milhões de pessoas. É isso que acontece quando eu e você temos um encontro com o Senhor. É isso que acontece quando eu e você encontramos, o Senhor nos encontra, que nós temos acesso à graça de Deus, porque a graça de Deus pega aquilo que não era bom e torna em algo bom, para que o nome do Senhor seja glorificado, porque o Senhor não precisa da minha e da sua habilidade, o Senhor precisa da disponibilidade. Ele precisa que nós queiramos, que nós desejamos Ele. É o que Ele precisa. Ele não precisa que você faça isso, faça aquele outro. Não, Ele precisa que você queira, que você deseje. E Ele vai fazer a obra na nossa vida. Ele vai fazer aos pouquinhos. Por isso que você também não pode olhar para as pessoas, até mesmo dentro da igreja, esperando perfeição. Porque a Bíblia diz que o Senhor veio para quem era doente, e na igreja, em tese, há pessoas que são doentes, há pessoas que precisam do Senhor. Então, quem sabe eu estou aqui pregando, mas ali embaixo você vai me ver errando, fazendo algo que não se deve fazer. É porque eu também preciso disso que eu estou pregando. Eu também preciso do Senhor. E aqui entra algo muito interessante, porque existem muitas pessoas que usam do testemunho para criar ministérios, pessoas que usam do testemunho para criar uma igreja. Não, o testemunho é útil para edificar, mas o testemunho não é o fim. Alerte-se, atente-se a pessoas que falam, que baseiam um ministério, baseiam um culto, baseiam uma igreja num testemunho de uma pessoa. Não, nós devemos ser baseados na palavra de Deus, porque quando alguém subir aqui e pregar aquilo que não esteja escrito na palavra de Deus, você não deve receber, porque nós estamos aqui para glorificar o Senhor. Então nós estamos aqui para receber da palavra que é do Senhor, nada mais além disso e nada aquém disso. Eu não quero viver um passo além do que a palavra diz, mas eu também não quero viver um passo atrás do que a palavra diz. Eu quero viver o que a palavra diz, e eu creio que esse precisa ser o desejo do meu e do seu coração. Outro homem, que ao ter um encontro, foi transformado. Havia um homem no Novo Testamento que ele perseguia a igreja como meta de vida. A meta de vida desse cara era perseguir a igreja e os cristãos. Alguém arrisca dizer quem era? Paulo. Esse cara, Paulo, ele perseguia a ponto de matar. Inclusive ele estava numa viagem com assinatura ali, vamos dizer, do prefeito. Ele estava com os documentos legais para passar as fronteiras, para entrar nas casas e prender os cristãos. E no meio do caminho, alguém encontrou com ele. Quem que encontrou com ele? Quem? Jesus. Ele teve um encontro com aquele a quem ele perseguia. A Bíblia diz que ele cai no chão e ele fala: quem é, Senhor? Eu sou aquele a quem você persegue. Então ali Paulo teve um encontro com o Senhor, e daquele momento em diante, aquilo que ele perseguia, ele passou a viver. Meu Deus, isso eu fico intrigado, porque eu nunca ia escolher Paulo. Cara, o cara perseguia, cara, eu ia falar: cara, esse cara tem que ser preso, esse cara tem que
sei lá, ser castigado. Mas Jesus falou: esse para mim é um vaso escolhido. Porque teve um cara, Ananias, que foi lá orar por Paulo, porque ele ficou cego com a luz que ele viu. E Ananias falou: Senhor, esse cara persegue. Deus falou para Ananias: Ananias, esse para mim é um vaso escolhido. Por quê? Não sei. Esse é o Deus que nós servimos, que quando Ele se encontra, transforma vidas. Aquilo que era a meta de vida desse homem, agora ele está usando toda essa força em prol do reino de Deus. Na Bíblia é dividido entre Novo Testamento e Velho Testamento. O Novo Testamento, mais da metade, foi Paulo que escreveu. Esse cara que perseguia, que falava mal, que prendia, que matava, agora ele está escrevendo a Bíblia. Como assim? Eu também não entendo muitas coisas, mas eu entendo que existe uma graça de Deus. Eu entendo que existe um amor de Deus por mim e por você. E Ele quer se revelar. Mais uma pessoa aqui, Salomão. Salomão foi filho de Davi. Pensa você, Davi já tinha vários filhos, Davi já estava com o reinado bem estabelecido. Aí ele toma uma mulher. Quem foi a mulher? Betseba, mulher de outro homem, se deita com ela, engravida ela, mata o marido dela, né? E esse filho também morre, o filho que ele gerou ali, até que um dia o profeta confrontou ele quanto a isso, e ele se arrepende, e o profeta Natan fala para ele: Davi, seus pecados foram perdoados. Aí Davi toma Betseba como esposa, casou com ela, engravidou ela e teve quem? Salomão. Agora, aos nossos olhos, cara, Salomão assim, cara, esse menino, ele é fruto de um relacionamento que tem tudo para dar errado. Esse relacionamento, cara, olha o que Davi fez. Olha o que Davi fez. Só que Jesus veio da linhagem de Salomão. A graça de Deus não tem como explicar. Deus, ele pega algo ruim e transforma em algo bom. Não desista, não perca a esperança. Deus quer se revelar a você, está se revelando nessa noite. Aí Davi morre, o filho dele, mais velho, já fez uma celebração, uma festa, porque ele seria o próximo rei. Aí contam para Davi, Davi fala: não, o rei vai ser Salomão. O mais novinho lá, o improvável, né? Davi fala: não, o rei vai ser Salomão. E assim foi. Salomão se tornou rei de Israel. E a Bíblia diz, o reinado de Davi e de Salomão foram os anos de ouro do povo de Israel. Até hoje nunca existiu tempos como aquele em Israel. A Bíblia diz que nos dias de Salomão, a prata era tão comum como as pedras. Não havia necessidade, não havia fome, havia fartura, abundância, prosperidade. Deus usando a vida desse menino, que aos nossos olhos teria tudo para dar errado. E numa noite, Deus apareceu. Antes de tudo isso, antes dele começar a reinar efetivamente, o Senhor apareceu para esse cara, Salomão, de noite, em sonho. 1 Reis 3:5. Cara, olha essa pergunta. Quantos aqui não queriam Deus fazendo essa pergunta para você? Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser e eu darei a você. Cara, é a pergunta de $1 milhão. É tipo, meu Deus, Felipe, peça o que você quiser que eu vou te dar. Muitos teclados. Foi essa a pergunta de Deus para Salomão. Cara, eu fico intrigado com uma coisa dessa. Só que a partir desse dia, Deus começou a engrandecer Salomão como rei. Porque olha a resposta desse cara. Ele podia ter pedido qualquer coisa. Ele pediu: me dá sabedoria para governar o teu povo. Que temor, né? Por isso que Deus, eu acho que, cara, Deus perguntou para ele isso porque Deus conhecia o coração dele. Eu acho que tem coisa que Deus não permite que a gente viva porque Ele conhece o nosso coração. Porque imagina, ainda Deus falou assim: por que você me pediu sabedoria? Eu vou te dar também riquezas, eu vou também te dar paz e tantas outras coisas. Porque você não pediu para você, você pediu para o povo. Então, essa foi a maneira que Deus se revelou para esse homem.
E eu entendo que é uma maneira e tem algo que Deus quer fazer aqui, quer se revelar para você. Mas qual é a resposta que nós daremos ao Senhor? Porque essas pessoas aqui todas foram transformadas quando tiveram um encontro com o Senhor. Daniel, José teve um sonho lá moço, e aquilo mudou a vida dele. Um sonho daquilo que aconteceria lá na frente. Há um texto em Marcos capítulo 10, versículo 51. Havia um cego que estava clamando para Jesus ter misericórdia. Cara, um cego clamando para Jesus ter misericórdia. O que será que esse cego quer? O quê? Vocês estão aqui? O que ele quer? Quer enxergar, ele quer ver. Mas Jesus para e fala: o que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. E eu quero encerrar aqui, eu quero concluir com essa pergunta: o que você quer que o Senhor faça? Por que você está aqui? Por quê? Eu não acredito que você veio num culto, uma quinta-feira, sem nenhuma expectativa na sua vida. Jesus se revelou para tantos homens na Bíblia, Ele quer se revelar para você. Mas é uma pergunta: o que você quer que Ele faça? O porquê que você está aqui? Você veio porque alguém te obrigou? O que está no seu coração? Qual é a expectativa? O que você quer que o Senhor faça? Eu não sei, eu estou aqui só falando, mas eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento.